Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, meu nome é Murilo e hoje eu estou aqui novamente com meu amigo Almirzão. E aí, Almir, beleza? Fala, Murilão, tudo bom? Agora voltei com força para as gravações, né? Depois de um tempo aí sem gravar, é o episódio 100 e agora o 101, com um convidado muito especial falando de um tema que eu adoro, Murilão. Pois é, Almirzão. Tive o prazer aqui. Você tá com saudade do Danilo? Não, a gente gravou um episódio, tive que citar algumas coisas que ele faz comigo durante o episódio e isso ficou na minha cabeça agora. Mas então eu tive o prazer aqui de convidar um chefe meu lá da residência de eco, né, para falar sobre mais uma valvopatia, uma das mais prevalentes aí, a insuficiência mitral. Então hoje a gente está aqui como convidado o Dr. Antônio Carlos Leite de Barros Filho, um médico que fez toda a sua graduação aqui na USP de Ribeirão. Então, tanto a parte da faculdade, clínica médica, cardiologia e ecocardiografia, né? Tem mestrado em clínica médica aqui pela Faculdade de Medicina da USP e é o médico contratado aqui do laboratório de ecocardiografia e meu chefe aqui da residência. Também é médico ecocardiografista da Proimagem aqui de Ribeirão Preto. Diga-se de passagem, uma referência na área, né? Não, aqui quer exame de imagem, vai para o Dr. Antônio, né? Então, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente nessa gravação do podcast. O prazer é todo meu. Eu agradeço vocês pelo convite. Fico muito honrado, né? Para mim é um prazer estar aqui. O tema é muito interessante. Eu espero que seja uma discussão bem proveitosa, né? E gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Que está levando conhecimento, difundindo conhecimento, né? Para o público em geral, cardiologistas. Eu acho que isso é uma iniciativa muito válida e meus parabéns pelo 101º episódio. Muito obrigado, Antônio. Muito Antes obrigado, de você lançar o desafio, Murilão, eu queria perguntar para o Dr. Antônio como que era o aprendizado dele de eletro lá na clínica médica, na cardiologia. Faz tempo, né, pessoal? Então era bem diferente do que é hoje, né? A internet, claro, já existia, mas a gente não tinha conteúdo de muita qualidade pela internet, né? Então era um aprendizado bem tradicional mesmo, né? Então a gente ia atrás de livros, né? De eletrocardiografia, tinha alguns livros referência e, claro, a gente sempre contava ali com os nossos professores, nossos tutores, nossos chefes, nossos R+, mas basicamente a gente tinha que ir atrás de livro-texto, né? O que muitas vezes tem uma linguagem muito técnica, dependendo do nível que você está ali, né? E isso pode representar algumas dificuldades no início, né? Ô Antônio, se eu te falasse que o SupraCast tem um e-book com tudo mastigadinho para quem está começando a aprender eletro, para quem já está no nível intermediário para consultar, para dar plantão, tudo organizadinho e gratuito. Excelente, meus parabéns para vocês, para todo mundo que esteve, né, elaborando esse book e por vocês disponibilizarem esse book. É uma iniciativa sensacional também, mais uma iniciativa muito boa de vocês. Eu acho que isso vai ajudar, com certeza, né? Conhecimento nunca é demais e sempre vai ter conteúdo ali interessante para ser consultado e prontamente consultado, né? Maravilha, então para quem tiver interesse, nós temos o e-book, está no link na nossa bio no Instagram, @SupraCastCardiologia. Bom, Almirzão, então dando seguimento aqui ao nosso episódio, né? Eu vou fazer o desafio aqui do dia do episódio. O que é a síndrome de Ortner? Você acha que os ouvintes vão saber aí? Cara, é um desafio difícil, não é tão simples não, tá? Vamos ver aí no final do episódio a gente responder o desafio aí para os ouvintes. Então, para de fato dar início aí ao episódio, né? Hoje a gente vai falar sobre a insuficiência mitral, então uma das valvopatias mais prevalentes aí que a gente tem. E para começar o episódio um pouco mais básico e aprofundando ao longo do episódio, então assim, a anatomia da válvula mitral, ela está situada ali entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E uma das funções dela é evitar que o sangue, durante a sístole, retorne do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Só que se por algum motivo isso não acontece e retorna um pouco desse sangue, a gente está diante de uma insuficiência mitral. E quais são as repercussões que isso vai causar para o coração, né?
como vai ter um retorno do sangue, no próximo batimento cardíaco, esse sangue volta para o ventrículo esquerdo e começa esse ciclo. Então, você vai ter uma sobrecarga de volume, um aumento da pré-carga ali para o ventrículo esquerdo. Isso, com o tempo, vai causando dilatação e um remodelamento cardíaco, tanto do átrio esquerdo quanto para o ventrículo esquerdo. E, consequentemente, pode evoluir com hipertensão pulmonar, com uma disfunção do ventrículo esquerdo e causar uma síndrome de C, né? Então, é uma valvopatia que ela pode acontecer de forma aguda ou crônica, mas a complicação acaba sendo basicamente essas. Mas então, Almir, fala para mim, como é que eu vou suspeitar que o paciente pode ter uma insuficiência mitral? Bom, Murilão, basicamente a suspeita começa com a anamnese e exame físico, tá? É importante a gente separar aqui na insuficiência mitral, a insuficiência mitral aguda da insuficiência mitral crônica, tá? São processos diferentes. A insuficiência mitral aguda geralmente é um quadro dramático. A gente acaba encontrando muitas vezes no laboratório de hemodinâmica, naqueles pacientes com infarto, geralmente ali inferior ou inferolateral, que acomete principalmente o músculo papilar, ou nos pacientes com endocardite, onde você tem uma destruição da válvula mitral mais abrupta. Esse paciente, como você falou, né, você não vai ter aquela barreira que evita que o sangue reflua do ventrículo para o átrio. Uma vez que você desempenha, né, uma insuficiência mitral aguda, você vai ter um inundamento do capilar pulmonar e dessa forma o paciente vai evoluir com edema agudo de pulmão. Então a história da insuficiência mitral aguda é um edema agudo de pulmão abrupto. Já na insuficiência mitral crônica, como você muito bem falou, esse paciente vai desenvolver uma síndrome de insuficiência cardíaca, tá? Então, com dispneia aos esforços, ele pode ter palpitações, já que uma vez que esse sangue reflui para o átrio, esse átrio ele vai remodelar, vai aumentar de tamanho, propiciando o surgimento de arritmias, como ectopias atriais ou mesmo a fibrilação atrial, e alguns outros sintomas. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui alguns achados semiológicos, né, na ausculta cardíaca para o fácil reconhecimento. Então, a primeira coisa é que o sopro é um sopro sistólico, né, já que a válvula mitral se fecha na sístole. E ele tem uma característica muito típica, né, da insuficiência mitral. Ele é um sopro mais suave, diferente do sopro, por exemplo, da estenose aórtica, que tem um caráter mais rude. É um sopro que tende a ser mais holossistólico e audível, obviamente, no foco mitral. Porém, esse sopro ele pode sim irradiar para a axila ou mesmo até para a face anterior do tórax, ali próximo do foco aórtico acessório. E aí tem uma brincadeira, né? Quando a gente está falando de prolapso valvar mitral, a gente pode ter o prolapso do folheto anterior ou do folheto posterior. Quando a gente tem o prolapso do folheto anterior, esse sopro tende a irradiar mais para a região posterior do tórax, né? Então, quando é anterior, irradia para posterior, axila, parte posterior. Já no prolapso do folheto posterior, a inversão do fluxo, né? Ele vai irradiando mais para a parede anterior do tórax. Então, esse é o sopro típico da insuficiência mitral. Além disso, né, pode ocorrer alguns sintomas compressivos pelo aumento do átrio esquerdo, nós vamos falar mais à frente, e também alguns achados um pouco mais, vamos dizer assim, acurados daquele cardiologista que tem um ouvido bem refinado, que aí a gente discuta com os nossos mestres, né, professor Marcelo, professor Simões, etc., onde a gente tem uma hipofonese também de B1, né, pelo fato de você ter uma redução daquela barreira que vai gerar bulha, tá bom? É importante também, além da anamnese exame físico, a gente não fala com o cardiologista se não tiver um eletrocardiograma, né? E mais uma vez aqui, vocês vão encontrar, né, no nosso e-book os achados lá de insuficiência mitral no eletrocardiograma, que basicamente é a sobrecarga do átrio esquerdo, como esse sangue reflui para o átrio, e também como aumenta o fluxo no ventrículo esquerdo, já que ele todo ciclo ele tem que regurgitar o sangue que ele enche, mais o sangue que reflui do átrio, você vai ter sobrecarga do ventrículo esquerdo também, são os achados típicos da insuficiência mitral. Doutor Antônio, mais algum detalhe? Eu gostaria de adicionar um dado, né, que a gente pode dizer o seguinte, né? Vocês já falaram um pouco aí sobre classificação da insuficiência mitral. Uma das formas de a gente classificar a insuficiência mitral é em relação à questão temporal, né? Aguda e crônica, como vocês bem citaram. Na crônica, eu diria que a estrela ali, né, o astro principal, seria o sopro,
né? Mas na aguda, nem sempre o sopro é tão exuberante. Então é importante ressaltar isso, lembrar desse fato. Como a gente tem uma equalização muito rápida ali das pressões, às vezes o sopro não é tão importante. Então, na insuficiência mitral aguda, você tem que se atentar mesmo com sopros que não são muito intensos. É um paciente que tem uma clínica muito mais exuberante, como vocês disseram, um edema agudo de pulmão, congestão pulmonar, um choque cardiogênico, mas o sopro, a princípio, ele pode ser muito traiçoeiro. Perfeito. E finalizando, né, a semiologia inicial, temos o raio-x de tórax, né, que o raio-x de tórax pode evidenciar sinais de congestão pulmonar, a gente evidencia a sobrecarga do átrio esquerdo, né, aquele sinal do quarto arco, o sinal da bailarina, e também aumento, né, das câmaras cardíacas esquerdas. Então, átrio também, mas também o ventrículo, né. Agora, o que vai bater o martelo mesmo é a insuficiência mitral, lógico que é o nosso ouvido, é o sopro, é a análise do paciente, mas o exame aqui é o ecocardiograma, né? E não à toa estamos aqui com o Antônio, né? O ecocardiograma vai ser com certeza um exame fundamental. A gente, nesses casos, sempre vai iniciar com o ecocardiograma transtorácico, né? Que vai ser o exame inicial. O eco vai nos ajudar tanto na definição da etiologia e também do mecanismo da insuficiência mitral. Como a gente disse anteriormente, existem várias formas de classificar a insuficiência mitral. Então, a gente disse essa classificação em relação à questão temporal. E outra forma de classificar a insuficiência mitral é classificando ela em insuficiência mitral primária ou insuficiência mitral secundária. Na primeira, nós temos uma doença propriamente dita na válvula. A válvula é doente. Tá? Existem diferentes mecanismos que podem justificar essa doença da válvula. Por exemplo, uma perfuração de um folheto, uma endocardite infecciosa, uma vegetação dificultando ali o folheto de se coaptar de forma adequada, né? A gente pode ter, ainda na insuficiência mitral primária, uma doença fibroelástica, né? Um prolapso valvar mitral, levando à insuficiência mitral. Tá? E, por outro lado, nós temos a insuficiência mitral secundária. A insuficiência mitral secundária, a válvula, a princípio, é uma válvula normal, tá? Mas a gente pode ter a secundária tanto atrial, que a doença inicial ela começa nos átrios, os átrios se dilatam, o átrio esquerdo se dilata, o anel valvar mitral se dilata, causando uma dificuldade de coaptação dos folhetos e a insuficiência mitral. Ou a insuficiência mitral secundária ventricular. O protótipo aqui seriam dois principais. A miocardiopatia dilatada, na qual o ventrículo esquerdo assume dimensões e volumes bem aumentados, e dessa forma pode ter um retesamento dos folhetos e uma dificuldade de coaptação. E outro protótipo aí da insuficiência mitral secundária ventricular seria a miocardiopatia isquêmica, né? Então, numa insuficiência mitral secundária por uma isquemia na parede inferolateral, por exemplo, ali a gente vai ter um tracionamento maior, principalmente do folheto posterior, levando à insuficiência mitral. Outra forma de classificação da insuficiência mitral, onde o eco vai ser importante, vai ser na classificação entre insuficiência mitral proporcional e insuficiência mitral desproporcional. Um assunto que é bastante novo, mas muito interessante. Na primeira delas, na proporcional, nós temos volumes regurgitantes bem proeminentes e uma dilatação do ventrículo esquerdo também bem proeminente. Então, o ventrículo esquerdo assume volumes bem elevados. E na desproporcional? Na desproporcional, o volume regurgitante também é importante, né? Claro, estamos falando de uma insuficiência mitral acentuada aqui. Porém, o ventrículo esquerdo assume volumes menores, tá? E por que isso é importante? Já criando um link lá na frente. Porque a desproporcional responde melhor à terapia de fechamento borda a borda transcatéter. Outra forma de classificação da insuficiência mitral é uma classificação proposta por Carpentier. Tá? A classificação de Carpentier vai ter o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3A e o tipo 3B. Na tipo 1, nós temos uma mobilidade dos folhetos que é normal. Um exemplo aqui, a gente pode utilizar a insuficiência mitral atrial, né? Então, o anel mitral é dilatado,
mas o folheto propriamente dito, ele tem uma mobilidade normal, tá? Na tipo 2, nós temos uma hipermobilidade dos folhetos, tá? Então, um exemplo clássico, prolapso. Certo? Então, no prolapso valvar mitral, nós temos um folheto que muitas vezes ele é alongado, ele é redundante e ele prolapsa em direção ao átrio esquerdo, né? Levando a insuficiência mitral de diferentes graus, né? Na tipo 3, por outro lado, nós temos uma restrição de mobilidade dos folhetos. Na 3A, nós temos uma restrição que ela é sistólica e diastólica. Protótipo aqui, exemplo clássico, seria a valvopatia reumática, tá? Então a gente tem uma redução da mobilidade tanto na sístole quanto na diástole. E que geralmente vem acompanhada de estenose, né? Muitas vezes, na valvopatia reumática, sim, né? O que torna ainda mais desafiadora a nossa avaliação, né? E também um outro exemplo é a lesão actínica, né? A lesão causada por radiação, tá? Ela Muito também legal. vai ser classificada como um 3A, tá? E o 3B? O 3B, a gente tem uma redução da mobilidade que ela é sistólica, tá? Então, o exemplo clássico aqui, mais uma vez, seria uma miocardiopatia isquêmica, onde tem uma redução da mobilidade ali na sístole, tá? Então, o ecocardiograma, principalmente ali pela sua avaliação, pelas múltiplas modalidades, ele vai nos ajudar na avaliação morfológica da válvula, tá? Então, por exemplo, em relação à classificação de etiologia, a gente citou a valvopatia reumática. A valvopatia reumática, ela tem uma característica que é muito definidora da doença, que é a fusão comissural. Então, a doença começa pela fusão das comissuras das válvulas. E na válvula mitral, isso leva a um aspecto que é muito característico, que é a abertura em cúpula do folheto anterior e a mobilidade reduzida ou mesmo imobilidade do folheto posterior, tá? Então, quando a gente tem essas características, a gente pode afirmar, a etiologia aqui é reumática. Que no Brasil acaba sendo a principal etiologia, né? Perfeito. No Brasil ainda é a principal etiologia, né? Assim como nos outros países subdesenvolvidos. E, por outro lado, nos países mais desenvolvidos, a gente tem doença degenerativa como a principal causa, né? Então, aí a gente vai ter o prolapso valvar, a doença de Barlow, né? Então, o prolapso a gente já falou um pouco. O folheto vai ser redundante, ele vai prolapsar em direção ao átrio esquerdo. E a doença de Barlow, que vale a pena a gente falar um pouco também. Na doença de Barlow, a gente tem uma doença que ela é muito mais difusa. Os folhetos são, de forma difusa, muito redundantes, tá? A gente pode ter prolapso de múltiplos segmentos e frequentemente a gente também tem dilatações importantes, bem expressivas do anel valvar, tá? É claro que existem também a etiologia, por exemplo, infecciosa, na endocardite infecciosa. A gente pode encontrar como mecanismo, por exemplo, uma perfuração do folheto, ou quando se tratar de uma prótese, a gente pode se deparar com uma deiscência da prótese, tudo isso levando à insuficiência mitral, que pode assumir diferentes graus. Assim, apesar de ter essas classificações, né, a gente busca no laudo do exame sempre descrever o que a gente está identificando, porque em alguns casos pode ter etiologias mistas também, né? O paciente tem uma doença, às vezes secundária e teve uma ruptura de folheto, ou às vezes ele teve uma primária que foi dilatando e aí tem um auxílio de uma secundária, às vezes ele infarta. Então, a classificação ajuda, só que a gente busca sempre descrever também o que a gente está identificando da morfologia da válvula, né? Isso. A gente faz normalmente um laudo, né? Que a gente pode separar ali em duas partes, né? A primeira parte é uma parte descritiva. Então, nessa parte descritiva, a gente já está dando as pistas, né, de qual que seria o mecanismo e de qual que seria a etiologia, né? E a gente pode, muitas vezes, a gente faz isso na conclusão ser mais afirmativo. Então, na conclusão, por exemplo, colocar uma valvopatia reumática mitral. Mas na parte descritiva você vai descrever
que tem ali um acometimento, né, das cúspides, a abertura em cúpula do anterior, redução da mobilidade do posterior. Mas no laudo conclusivo, eu gosto sempre de ser bem afirmativo, tá? Porque a gente vai estar lidando com diferentes públicos, né? Então tem, claro, um cardiologista que vai ter o conhecimento todo para juntar aquelas informações que a gente colocou, mas muitas vezes o nosso laudo vai para o infectologista, né? Nosso laudo vai para um clínico geral, vai para um reumatologista, vai para um outro profissional, né? Vai para um outro especialista. Então a gente, na conclusão, pode ser mais afirmativo também, né? Porque isso acho que agrega no diagnóstico. Ô, Antônio, e agora eu quero ver se o Murilo está estudando mesmo, se ele é um bom residente ou não. Porque eu queria saber, assim, o Murilo e o Antônio vai complementando também, qual é, então, os parâmetros ecocardiográficos que indicam gravidade, né, no paciente com valvopatia com uma insuficiência mitral. Eu falei que tem algumas perguntas que a gente não espera no meio do podcast, né? Não, essa eu já esperava. Eu que falei para ele fazer. É que eu não esperava, né? Assim, eu falei, não, vou estar diante do meu professor, né? Pois é, agora tá na hora de você mostrar. Não, assim, a gente tem que ficar... A gente vai graduar, né, a insuficiência mitral, ali leve, moderado, acentuado, mas o que eu gostaria de ressaltar é que não existe um parâmetro que vai definir. Existem alguns parâmetros mais específicos, né, outros mais sensíveis, mas quando a gente vai fazer uma análise da gravidade, a gente junta vários parâmetros e busca classificá-los, né? Então, assim, tem ali 3, 4 parâmetros de uma insuficiência mitral grave. Então provavelmente ela é grave. Não, a maioria está levando para leve. Um ou outro pode divergir. Então, assim, depende muito da característica da etiologia, né? Do jato ser central ou excêntrico. Então, nunca se basear em um parâmetro só, apesar de que tem alguns mais sensíveis, mais específicos, né? E também olhar para o coração, né? Como eu falei. Então, coração, uma dilatação de átrio esquerdo, uma dilatação do ventrículo esquerdo, sinais de hipertensão pulmonar, acometimento das câmaras direitas. Então, tudo isso a gente junta para tentar classificar a gravidade, né? Perfeito. Assim, a palavra-chave aqui é multiparamétrico, né? Então, a avaliação da gravidade da insuficiência mitral pelo ecocardiograma, ela vai ser multiparamétrica. Então, nós temos diversos parâmetros, né? Desde parâmetros que são qualitativos até parâmetros semi-quantitativos e os parâmetros quantitativos, tá? Então, a descrição inicial, né, o ponto-chave inicial é a avaliação morfológica. Por quê? Porque a avaliação morfológica ela já pode nos dar pistas em relação à gravidade. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com um fleio importante, um sinal de ruptura de cordoalha, né, e uma grande falha de coaptação desses folhetos, a gente já vai pensar numa insuficiência mitral acentuada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é fundamental, que é muito importante, é que a gente vai estar se baseando muitas vezes, né, no Doppler, né? Então, o Doppler, nas suas diferentes modalidades, que a gente tem o Doppler pulsado, o Doppler contínuo, o Color Doppler, né? Ele é um parâmetro que ele está avaliando, na verdade, o quê? Está avaliando velocidades. Tá? A gente não vê jato regurgitante de verdade. A gente não vê a regurgitação mitral. A gente vê diferenças de velocidade. Tá? Mas a gente vê aquelas corzinhas passando lá, né? Parece que é o sangue, né? a gente tem que lembrar sempre disso. A gente está vendo velocidade. E por que isso é importante? Porque é importante colocar frequência cardíaca do paciente, pressão arterial do paciente, o estado hemodinâmico do paciente, se ele está em uso de droga vasoativa, se o paciente está em jejum, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente leva o paciente com um ecocardiograma transesofágico e daí a gente deixa o paciente em jejum por motivos óbvios, porque a gente vai passar uma sonda ali no esôfago. A gente seda o paciente por motivos óbvios, porque ele tem que tolerar o exame. E na hora que a gente vai quantificar a insuficiência mitral
pelo ecocardiograma transesofágico, aparentemente aquela insuficiência mitral já não parece tão importante. Então o ecocardiograma transesofágico, ele sempre é precedido do ecocardiograma transtorácico. A gente sempre faz o transtorácico e o transesofágico, porque pode mudar um pouco a gravidade ali. Então esse é o primeiro ponto, a parte clínica. Só fazendo um gancho com isso, né? Acho que uma coisa que é importante também ressaltar, sempre que a gente avalia, né, os parâmetros ecocardiográficos, é importante verificar o status volêmico do paciente também. Então, além dos motivos óbvios, esse paciente muitas vezes está em enfermaria recebendo diurético e ele está até no momento mais seco, né? Então, vocês às vezes vão observar uma redução dessas velocidades do fluxo e muitas vezes podendo graduar de uma maneira não ideal, né? Perfeito, é isso mesmo. Diurético terapia, vasodilatador, inotrópico, tudo isso, se possível, né? Anemia, tudo isso, se possível, deve estar descrito, tá? Porque isso pode nos ajudar ali a pensar justamente em quais daqueles múltiplos parâmetros podem ser mais úteis ou não. Tá? Então, desses parâmetros, né, a gente vai começar ali então pela avaliação pelo Doppler, né? A gente pode, por exemplo, pelo Doppler pulsado, a gente faz duas avaliações mais importantes. Então, o que é o Doppler pulsado? A gente consegue medir velocidade num ponto específico dentro do coração. Tá? Então, a gente coloca essa amostra do Doppler pulsado bem no ponto ali de abertura dos folhetos. E com isso, a gente tem, por exemplo, a velocidade da onda E da válvula mitral. Quando o paciente não tem estenose mitral e tem uma velocidade aumentada, o ponto de corte é 1.2, tá? A gente provavelmente vai estar frente ao paciente com uma insuficiência mitral acentuada. Tá? Na ausência de estenose mitral acentuada. Tá? Então, todos os parâmetros eles têm pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo aqui é que é muito fácil de obter, é muito rápido, tá? E ele apresenta uma boa correlação com gravidade. Ainda com o Doppler pulsado, a gente pode pegar essa amostra e colocar nas veias pulmonares. Tá? Na maioria das vezes, a gente vai colocar na superior direita e na inferior direita. Tá? A gente faz isso por um corte chamado corte apical 4 câmaras e corte apical 5 câmaras. A gente coloca o Doppler ali para avaliar principalmente o quê? Se há fluxo sistólico reverso nas veias pulmonares. É um parâmetro também de insuficiência mitral acentuada. Com o Doppler contínuo, a gente tem o estudo da velocidade como se fosse a gente passasse uma régua, tá? E a gente está avaliando a velocidade por todos aqueles pontos daquela régua. Então não é mais uma velocidade localizada num ponto único, tá? Mas a gente pode estudar dessa forma o jato regurgitante. Então a gente vê a densidade, por exemplo, do jato regurgitante. Numa insuficiência mitral acentuada, nós temos a densidade do jato regurgitante muito próxima à densidade do jato anterógrado, tá? Então isso também seria um parâmetro de gravidade, né? Um outro parâmetro aí que seria um parâmetro semi-quantitativo, muito útil, é a vena contracta, tá? A vena contracta, então, ela representa a região de maior estreitamento do jato regurgitante mitral, tá? O corte ideal para a gente fazer essa medida é o corte que é o corte paraesternal longitudinal, tá? Por diferentes, várias questões técnicas, tá? Mas basicamente é porque ali a gente tem a medida mais precisa naquele eixo ali, na diferenciação maior de 2 pontos naquele eixo, tá? Então, quando a vena contracta é maior do que 7 milímetros, isso também é um parâmetro de insuficiência mitral acentuada. E a vena contracta é um dos parâmetros que menos varia com as condições hemodinâmicas. Muito legal. Então essa é uma grande vantagem dela. Tá? Uma dificuldade da vena contracta, né? Porque nem tudo são flores. Né? Então a vena contracta, quando a gente tem múltiplos jatos, a gente não pode utilizar esse valor. Né? Então, a gente pode recorrer, nesses casos, a um avanço da ecocardiografia, que é baseado na ecocardiografia tridimensional, que é a área da vena contracta, que a gente vai obter normalmente pelo ecocardiograma transesofágico. Então, a gente consegue, se a gente tem diferentes jatos regurgitantes, a gente não vai pegar mais medida de comprimento. A gente vai fazer a área
das venas e a gente pode somar a área das venas, tá? Legal. Então, isso também pode nos ajudar a definir gravidade, tá? Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente definir insuficiência mitral acentuada. Então, eu vou dar uma dica bem prática, que é o seguinte, a gente vai pegar alguns parâmetros principais, que seriam quais dele. Então, primeiro, a gente detectou um fleio importante, isso é um critério. Uhum. A gente tem uma vena contracta, que é uma vena contracta maior do que 7, isso é outro ponto importante. Tá? Se a gente vai fazer o que a gente chama método de Pisa, que é um método quantitativo, a gente não precisa fazer nem ele completo. A gente deixa a velocidade ali, que a gente chama velocidade de Aliasing, entre 30 e 40 e faz a medida do raio. Deu maior do que 1, você não precisa nem calcular o volume regurgitante. Isso é outro critério. Tá? A gente vai buscar a área do jato. Se a área do jato é maior do que 50% da área do ato esquerdo, esse é um outro critério também de insuficiência mitral acentuada. Tá? E por fim, se a gente tem um ventrículo esquerdo que é dilatado, com função normal, e uma insuficiência mitral ali que você aparentemente julga que é importante. Se você tiver 4 desses critérios, você tem uma insuficiência mitral que é acentuada. E se não preencher critério para insuficiência mitral acentuada? Daí você vai partir, então, para os parâmetros que são parâmetros quantitativos. Tá? Então, na quantificação da regurgitação mitral pelo ecocardiograma, a gente vai se basear principalmente por um método chamado método de Pisa. Pelo método de Pisa, eu consigo calcular o volume regurgitante e a fração regurgitante. Tá? Então, é um método que também nos dá a medida da área do orifício regurgitante. Tá? Então, a gente tem 3 parâmetros importantes aí que vão nos ajudar a definir gravidade. Maravilha. É como se fosse um quebra-cabeça que você vai juntando para chegar num diagnóstico final, né? Com certeza. Muito legal. Bom, esses são os parâmetros que muitas vezes até o cardioclínico tem uma certa dificuldade, né, de analisar todos esses juntos. Por isso é importante, né, o ecocardiografista, né, falar, deixar clara a impressão dele. Mas é interessante também que, além dos parâmetros para definir uma insuficiência mitral acentuada, nós temos alguns parâmetros ecocardiográficos que a gente utiliza até para guiar nosso tratamento. A gente sabe que a gente vai entrar no tratamento, mas antes de falar disso, a gente sabe que toda valvopatia que é sintomática, ela tem indicação de tratar, tá? E o tratamento envolve uma intervenção, seja ela cirúrgica ou percutânea. Porém, nos pacientes que são assintomáticos, alguns deles a gente já fala, opa, esse paciente é assintomático, mas ele já tem um complicador. Ele tem um parâmetro ecocardiográfico ou não, por exemplo, pode ser eletrocardiográfico também, que vai antecipar a indicação dele cirúrgica. Quais são os principais parâmetros? Eu gosto de pensar das câmaras direitas para as câmaras esquerdas. Cada um tem sua forma de sistematizar, né? Uhum. Então, o que você vai pensar? No que é uma doença muito avançada? Vai ter repercussão em câmara direita. Então, você vai avaliar se tem hipertensão pulmonar. Certo. Sistólica acima de 50, né? Perfeito. Sistólica acima de 50. E você vai avaliar também o quê? Se tem uma regurgitação tricúspide, nunca se esqueçam de avaliar a tricúspide, tá? Se tem uma regurgitação tricúspide mais do que moderada, tá? E um parênteses aí, né? Essa insuficiência tricúspide, nesse caso, ela é secundária, tá? Porque Perfeito. Pode ter um acometimento também primário da tricúspide. Perfeito. E isso é uma associação da mesma doença, como na febre reumática, tá? Depois que eu avalio ali as câmaras direitas, claro que a gente vai avaliar também função do ventrículo direito e tudo mais, mas depois a gente vai avaliar o átrio esquerdo, né? Então a gente vai avaliar se o átrio esquerdo está dilatado, certo? E se o paciente tem fibrilação atrial. Então, para o átrio esquerdo, aí, os parâmetros mais correlacionados com pior prognóstico é uma dimensão antero-posterior maior que 55 e um volume indexado maior do que 60 ml por metro quadrado. Tá? Esses são parâmetros ali, principalmente para insuficiência mitral primária. Tá? Depois que a gente avalia o átrio esquerdo, daí a gente vai avaliar o ventrículo esquerdo.
que acontece também numa doença mais avançada, que pode ser assintomática ou aparentemente assintomática? O paciente vai evoluir com uma dilatação importante do ventrículo esquerdo, né? Então a gente tem o principal parâmetro, aí vai ser o diâmetro sistólico do final do ventrículo esquerdo, e o paciente pode evoluir também com queda de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Como nós temos um parâmetro, né, que é a fração de ejeção, que não está levando em consideração que o paciente tem ali um volume que é regurgitante, o valor de corte para esses pacientes não é o valor corte tradicional, que é de 50% de fração de ejeção. Então, nesses pacientes com insuficiência mitral significativa, a gente vai utilizar o valor de corte de 60%. Essa é uma dica para o ouvinte que não está acostumado a lidar com esse tipo de paciente, marcar muito bem, muito bem. Fração de ejeção normal na insuficiência mitral é acima de 60 e não 50 como a gente está acostumado. Isso justamente porque uma parte desse sangue reflui para o átrio, né? Então a gente está subestimando, né? Tá desafogando esse ventrículo, vamos dizer assim, para o átrio esquerdo. Então é importante marcar essa informação. Perfeito. E lembrar que, assim, apesar desses inúmeros parâmetros, né, que a gente citou aqui, muitas vezes a gente tem as limitações do método, né? A janela, o jato que pode ser excêntrico. E nesses casos a gente pode lançar a mão da ressonância, que ela vai conseguir fazer cálculos, né, de volumes, tanto do volume regurgitante, quanto do volume do ventrículo, do diâmetro do ventrículo. Então, a gente pode lançar a mão para esse refino da ressonância, para ajudar a gente a decidir se o paciente merece a intervenção ou não, né? Se o Danilo tivesse aqui, ele ia falar que é o exame mais importante, né? Ia falar... Claramente, na valvopatia mitral, o eco se sobressai muito, né? Além da ressonância, Murilo, temos também a angiotomografia, principalmente utilizada nos casos de planejamento para intervenções percutâneas, principalmente pensando às vezes num valve-in-valve, num valve-in-ring, ou num valve-in-mac, que não é o contexto de hoje, né, do nosso episódio, mas é um exame que pode sim ser utilizado. Bom, após feito, né, o diagnóstico, né, de insuficiência mitral, a gente estabelece a gravidade, né, estabelece a etiologia, as classificações, e aí a gente tem que pensar quando a gente deve ou não intervir. E como eu falei já anteriormente, né, a valvopatia mitral, né, a insuficiência mitral, ela deve sofrer intervenção sempre que sintomática. Isso falando da valvopatia primária, né? A gente vai falar também da secundária. Então, o paciente que tem sintomas, acabou, tá definido. Tem que receber intervenção. Na grande maioria das vezes, a gente vai ver nas diretrizes, o tratamento cirúrgico se sobressai hoje como primeira opção, indicação 1A. Além do paciente sintomático, nós temos os pacientes com os complicadores. Só para a gente relembrar, vou agora da direita para a esquerda sempre lembrar isso aí. Então, uma insuficiência tricúspide maior do que moderada, uma hipertensão pulmonar com uma pressão sistólica da pulmonar no repouso acima de 50, um aumento do átrio esquerdo, que a gente pode usar tanto o volume quanto o diâmetro, e, por último, a queda da fração de ejeção, que aqui é 60 e não 50, né? Então, 59 para baixo, a gente está diante aí de uma insuficiência mitral com complicador, a gente tem que intervir. Certo? Certo. E já na insuficiência mitral secundária, que é aquela onde tem uma dilatação ou do ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo, causando um desarranjo arquitetural e uma insuficiência mitral, aqui já muda um pouquinho, né? Primeira coisa que a gente tem que estar ciente é que o paciente está com um tratamento clínico otimizado. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que otimizar esse tratamento clínico para depois a gente pensar em intervenção. E aqui é um cenário onde eu já entro um pouco mais, né? Para falar da intervenção percutânea, né? É onde, muitas vezes, a cirurgia não tem um papel tão importante, geralmente são pacientes mais frágeis, e é até legal assim que a diretriz da ESC, agora a mais atual, 2025, ela traz, né, antes de começar a diretriz, os scores de fragilidade. Então é importante a gente olhar para esse paciente não só como uma valvopatia, mas como um paciente como um todo, né? Cada vez mais pacientes mais idosos que a gente vem encarando, né, e com policomórbidos, com graus aí de fragilidade e outras comorbidades. Então é importante também essa avaliação. Fala um pouquinho mais para a gente, Antônio, da questão da insuficiência mitral secundária, das indicações de intervenção, quando que a gente vai pensar em intervir e como?
Na insuficiência mitral secundária, a gente tem parâmetros que são menos claros, menos bem estabelecidos do que na primária, né? Mas, basicamente, a gente tem que ver justamente a repercussão nas câmaras cardíacas, né? Então, avaliar principalmente o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, né? E lembrando que se a gente estiver falando aqui da insuficiência mitral secundária ventricular, o paciente deve apresentar uma fração de ejeção entre 50% e 20% e 50%. Né? Valor abaixo disso ainda é uma contraindicação para a gente realizar o procedimento. Né? Perfeito. A diretriz da ESC traz, então, quando a gente, como indicação 1, a cirurgia, quando esses pacientes com insuficiência valvar mitral secundária ventricular, que já vão fazer um outro procedimento cirúrgico, então, por exemplo, o paciente isquêmico, né, que precisa fazer uma revascularização, ele já tem uma insuficiência mitral secundária classe 1, a gente também ir lá e já trocar essa válvula. E nos pacientes que não vão fazer um procedimento cirúrgico, o tratamento, né, transcatéter borda a borda, né, que é aí classicamente conhecido MitraClip, temos também o Pascal, que é outro dispositivo, também tem uma indicação classe 1, principalmente para reduzir hospitalização e melhora de qualidade de vida, né? E nesse ponto a gente entra, né, num conceito aí de insuficiência mitral proporcional, desproporcional. Como é que é mais ou menos isso aí? Aí, nesses casos, né, para a gente fazer essa classificação, é bem relativamente simples, né? A gente vai precisar do quê? Volume diastólico final do ventrículo esquerdo e volume regurgitante. O volume regurgitante normalmente é calculado pelo método de Pisa. E daí tem uma tabela. E você plota na tabela, encontrei 60 de volume regurgitante. Encontrei 150 de volume diastólico final do ventrículo esquerdo. E daí você vai cair, né, ou na proporcional ou na desproporcional. Né? Então, relembrando o conceito que a gente citou anteriormente. Né? Então, na proporcional, o que é proporcional? Você tem um ventrículo esquerdo muito dilatado. Tá? Nas duas você vai ter um volume regurgitante bem elevado, mas na desproporcional, né, você vai encontrar o quê? Um volume final, volume diastólico final do ventrículo esquerdo que não é muito dilatado. Então você tem muito mais regurgitação mitral do que dilatação ventricular. Tá? Não existe, a gente não fica decorando o número. Vai lá, plota no gráfico, tem que ter esses dois parâmetros. Sem esses dois parâmetros não dá para definir. Lembrando que isso foi feito da seguinte maneira, né? Então nós tivemos 2 grandes estudos que avaliaram a terapia borda a borda, né? Sendo que um deles, que é o COAPT, ele mostrou evidência no fechamento. Né? No tratamento percutâneo. Então, a comunidade científica na época justamente começou a se questionar. Por que 2 estudos mostraram resultados tão divergentes? E essa é uma possibilidade, é uma explicação possível, porque foi encontrado justamente que os pacientes do COAPT tinham mais essa insuficiência mitral desproporcional. Tá? Então, para ficar claro para o ouvinte, né? A desproporcional é aquela que tem mais regurgitação mitral proporcionalmente ao tamanho do ventrículo. E aí faz sentido você ir lá e colocar um clipe que esse paciente provavelmente vai responder melhor. Então, só para citar, né, que o Antônio falou, né, foram 2 estudos publicados em 2018, o MITRA-FR e o COAPT. O MITRA-FR não demonstrou benefício de você fazer o clipe, né, a terapia borda a borda, enquanto o COAPT mostrou um benefício, inclusive, de redução de mortalidade, né, que é um desfecho que a gente busca tanto na cardiologia. Né? E a grande diferença realmente foi na escolha dos pacientes. Além disso, teve um trabalho recente, em 2024, o Reshape AGF2, né, que também analisou e veio para trazer um pouco mais de dados, né, para essa discussão científica, onde ele analisou uma população meio termo, né, um pouco
para o lado do Mitrefar, um pouco para o lado do Copt, e ele mostrou, sim, um desfecho combinado positivo, né, de redução de internação associado também por insuficiência cardíaca e mortalidade. Quando a gente olha a mortalidade isoladamente, nesse trabalho não houve redução, mas ajudou a congregar mais ainda a evidência, né, e nós temos meta-análises compilando todos esses dados, mostrando, sim, que na insuficiência mitral secundária, a terapia borda a borda tem seu impacto, tem seu benefício, principalmente naqueles pacientes com a insuficiência mitral desproporcional. Então, é muito importante a seleção desses pacientes para que a gente possa ter impacto com essa intervenção. E falando da insuficiência mitral primária, que a gente acabou passando mais rápido, né? Além da substituição da válvula, né? Que a gente vai lá, o cirurgião vai lá, troca essa válvula e coloca uma prótese. Nós temos também a opção da plastia, né? Principalmente na doença primária, o prolapso valvar mitral. Perfeito. E aquela classificação de Carpentier, ela tem muito a ver justamente com isso, né? Então, o padrão clássico para a plastia da válvula mitral, que o cirurgião sempre vai querer, né? É um paciente com um prolapso ali do P2, né? Isso eles adoram e realmente tem resultados muito significativos, muito expressivos, preservando a válvula, que é sempre a vontade principal, né? Melhor opção para o paciente e para o cirurgião. Baita episódio, hein, Almir? Não, assim, foi um episódio de insuficiência mitral e de ecocardiografia, né? Porque a gente aprendeu muito aqui, né? Inclusive eu, né? Apesar de estar um ano aí na residência, continuo aprendendo a cada episódio, né? Não, o Murilo tá indo super bem, tá? E estão de parabéns todos os residentes, é um prazer estar com eles, e eles saíram muito bem. Chegou a hora daquele momento, Murilo? Vamos pro bate-bola? Bora pro bate-bola, então. Então tá, eu vou começar aqui então perguntando, Almir, quais os achados semiológicos da insuficiência mitral? Murilo, os achados semiológicos basicamente na ausculta, um sopro sistólico, holossistólico, mais suave, geralmente audível ali no foco mitral, né, quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, podendo sim irradiar para a axila e também irradiar em algumas situações para o tórax anterior. Um detalhe que eu não falei lá na hora da semiologia é que uma manobra que é interessante muitas vezes quando a gente tem valvopatias concomitantes, como insuficiência tricúspide associada, é a manobra de Rivero Carvalho, né, que é a inspiração profunda, ela acentua o sopro da insuficiência tricúspide enquanto ela atenua um pouquinho o sopro da insuficiência mitral. Uma dica para quem está começando a auscultar esses pacientes. Antônio, quais as etiologias da insuficiência mitral? Então, a gente citou um pouco, mas lembrando aqui no bate-bola, né? A valvopatia reumática é a principal etiologia no nosso meio, tá? Em países desenvolvidos, a gente vai ter principalmente doença degenerativa. A gente tem que lembrar sempre de endocardite infecciosa, que é uma etiologia importante. Lesão actínica, que normalmente se manifesta após 10, 15 anos da irradiação torácica, tá? Essas seriam as principais etiologias. E, doutor, quais os principais parâmetros de gravidade do ecocardiograma para insuficiência mitral? Os principais parâmetros seriam, então, uma vena contracta maior do que 7 milímetros, né? Uma área do jato que ocupa mais do que 50% da área do átrio esquerdo, a presença de um fleio valvar, tá? Esse também é um parâmetro de insuficiência acentuada, presença de fluxo sistólico reverso em veias pulmonares, tá? Se a gente está utilizando o método de Pisa com a velocidade ali entre 30 e 40, um raio maior do que 1, isso já define também insuficiência mitral acentuada. E por fim, um ventrículo com uma fração de ejeção preservada, mas que está dilatado de forma acentuada, né? Isso também vai definir a insuficiência mitral acentuada. Se a gente tiver 4 parâmetros, é insuficiência mitral acentuada. Murilo, quais os complicadores da insuficiência mitral? Então, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 60%, nesse caso ela é diferente, né? Perfeito. O volume sistólico do ventrículo esquerdo maior do que 40%. É a presença de hipertensão pulmonar, então uma PSAP maior do que 50%. Uma regurgitação tricúspide ali moderado a acentuado. E, doutor, quais seriam as indicações de intervir numa insuficiência mitral? Daí, mais uma vez, a gente tem que ver se a gente está falando de insuficiência mitral
primária ou secundária, né? Então, na insuficiência mitral primária, a gente vai falar principalmente no paciente que é sintomático, né? E no paciente que vai ter apresentando ali aqueles sinais complicadores, né? Eu acrescentaria aí fibrilação atrial, dilatação do ato esquerdo, tanto manifesta pelo diâmetro, né, maior do que 55, quanto pelo seu volume indexado maior que 60. Beleza. E, Almir, quais os tipos de intervenção na insuficiência mitral? Então, insuficiência mitral primária, até a gente nem citou, mas existe a terapia borda a borda nos pacientes muito frágeis, mas aqui quem manda é realmente a cirurgia, tá? Aqui tem mais nível de evidência e indicações. Se possível, na etiologia degenerativa, a plastia é a primeira opção, principalmente quando acomete o folheto posterior mais central. Se não, a troca valvar por prótese mecânica ou metálica. Já na insuficiência mitral secundária, né, nós temos que lembrar, se o paciente já tem indicação de algum outro procedimento cirúrgico, já se troca a válvula. Quando não, né, a terapia transcatéter borda a borda deve ser pensada principalmente naqueles pacientes que têm muita insuficiência mitral e pouca dilatação ventricular, que é a clássica insuficiência mitral desproporcional. Beleza, e para finalizar então o episódio, né, resposta do desafio, que é o que é a síndrome de Ortner, né, ou a síndrome cardiovocal, que acontece quando doenças cardíacas, ela vai levar à compressão do nervo laríngeo recorrente, e isso causa uma rouquidão. Nesse caso, a insuficiência mitral ela vai levar a um aumento do átrio esquerdo, esse átrio esquerdo vai comprimir esse nervo e vai gerar rouquidão. Então, esse é mais um achado semiológico aí da insuficiência mitral, logicamente é acentuada, né? Perfeito, um átrio muito grande, né, comprimindo aí, né? E para finalizar, Antônio, a gente tem a tradição de mandar um abraço para alguém que deseja. Você quer mandar um abraço para alguém? Olha, eu gostaria de mandar um abraço, assim, para todos os meus professores, todos os meus mestres, né? Então, se eu começar a citar, eu talvez falte o nome de alguém, né? Mas Dr. Marcelo foi muito citado hoje aqui, então ele é uma pessoa que, se a gente está falando de insuficiência mitral, a gente está pensando em semiologia, está pensando em exame físico, ele é uma pessoa inspiradora, né? Então, vai meu abraço para ele, vai meu abraço para os meus mestres do ECO, né? Desde o professor Maciel, Dr. Oswaldo, meu amigo, meu companheiro, meu mestre, a professora doutora Mina, que foi minha orientadora de pós-graduação, né? O Luiz Galli, que já era ali, estava no início de contratado, na época que eu era residente, né? E é uma pessoa que é uma pessoa muito querida por mim. Eu gosto muito de todos os meus mestres, então meu abraço vai para eles. Né? E para todos os ouvintes, né, que estão acompanhando aí o podcast, e gostaria de mais uma vez agradecer vocês ao convite e parabenizá-los por essa brilhante iniciativa. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, a gente que agradece. Antônio, você engrandeceu demais o episódio, né, Murilo? Foi sensacional o episódio. O Murilo já sabia de tudo que você falou aqui, tá? Mas a gente, né, meros mortais aqui, aprendemos demais. Muito obrigado pela sua presença e voltará aqui outras vezes. Será um prazer. É só fazer o convite que eu venho. Doutor, assim, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? E vão surgir mais oportunidades, mas com certeza foi um diferencial muito grande aí do episódio. Pessoal, então estamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Lembrar de seguir a gente no Instagram, @SupraCastCardiologia. Quem quiser assistir o nosso conteúdo no YouTube também, @SupraCast. Nosso e-book está disponível. Quem quiser verificar, tá muito boa qualidade. Dê 5 estrelas aqui no Spotify. Ajuda muito a gente se você estiver ouvindo a gente por aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.